Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Presidente. Como sabem, o meu nome é Rita Saias, eu sou Presidente do Conselho Nacional de Juventude e esta iniciativa tem como objetivo que no dia 24 de janeiro todos nós nos sintamos absolutamente confortáveis para exercer o nosso dever e o nosso direito de ir às urnas e votar de uma forma informada e de uma forma confiante. Por isso mesmo, estamos a fazer conversas com todos e todos os candidatos às eleições presidenciais e hoje temos connosco o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Maiano Gonçalves. Obrigada, Tiago, por teres aceito o nosso convite para estar aqui. E muito obrigado por me convidarem também e espero que seja uma boa conversa, então. Sim, nós também. Começava por perguntar quem é o Tiago, de onde é que surge, porquê este percurso, porquê esta candidatura? Sim, essa pergunta é sempre recorrente e eu entendo-a, porque realmente as pessoas não me conheciam antes disto. Mas quem é que eu sou? Eu sou o Tiago, primeira parte, sou um advogado, nascido, criado no Porto e é onde eu trabalho e vivo. Sou um dos fundadores do Partido Iniciativa Liberal, isso necessariamente indica que também sou um liberal das pés à cabeça. E sou alguém com coragem, porque senão não estaria aqui, sou alguém também com uma pequena dose de loucura, porque prefiro acreditar que é muito melhor e é preferível alguém que saiba defender os valores, as ideias, as propostas liberais, que é o que eu venho fazer e representar nesta candidatura, e que depois os aspectos de notoriedade são menos relevantes. É o que a Iniciativa Liberal tem continuamente demonstrado. Não dependemos de caras nem de protagonistas, dependemos da força das nossas ideias e eu estou aqui a corporizar a força dessas ideias nesta candidatura. Boa. Tiago, e escolheste este sítio para estares connosco, não? O Café Avis, no Porto. Porquê? O que é que este sítio diz sobre a tua candidatura? É de facto um símbolo do que eu também quero representar. A restauração, os cafés, os restaurantes, os bares, a hotelaria, estão todos a sofrer um impacto tremendo no contexto desta pandemia. Eu queria simbolicamente estar aqui porque eu quero estar com este setor, com esta atividade, com todos os pequenos empresários e comerciantes que estão neste momento a enfrentar um período difícil. E estão, do meu ponto de vista, de forma injusta e desproporcionada em relação ao que todos temos que fazer em termos da pandemia. A ação do Governo nesta matéria tem sido absolutamente errática e tem sido destruidora de todos estes negócios, destruidora das vidas, das famílias, dos negócios, e eu achei importante estar aqui precisamente para estar com estas pessoas e dar este sinal. Bom, obrigada. E assim, a título de brincadeira, queres estar com os jovens ou não? Quero estar com os jovens sempre, quero que eles estejam comigo. Acima de tudo, eu assumo essa responsabilidade. Somos nós, a geração já não tão jovens, apesar de que eu ainda sou um jovem. É tudo uma questão de espírito. Pronto, exatamente. Mas são acima de tudo as gerações com mais responsabilidades que têm que começar a estar mais com os jovens. Sim, eu perguntava-te isto porque em Portugal existe cerca de 1,8 milhões de jovens, fazemos quase 6% da população a nível nacional. E eu gostava de te perguntar quais são os desafios, no vosso entendimento, que os jovens enfrentam hoje. Enfrentam um panorama. Esta geração enfrenta algo que as outras gerações raramente enfrentaram, que é a perspectiva de terem um futuro pior do que o futuro dos seus pais, do que os seus pais poderiam imaginar para o seu futuro. E isto é preocupante, é novo para a vossa geração, e isto é muito preocupante. Porque é que isto acontece? Acontece por algo já praticamente sistémico no nosso país de estagnação económica, que deriva, do ponto de vista liberal, das políticas falhadas de mais socialismo, mais Estado na vida das pessoas, mais burocracias, mais impostos. Mas também por um contexto, diria novo, que eu chamaria de alienação. Alienação no sentido puro desta palavra, que alienação é quando não tens um sentimento de pertença a nada. E eu sinto que a vossa geração está a sentir isso em relação a tudo, à sociedade, até à vida. A desconfiança também em relação às instituições? Sem dúvida, sem dúvida. E esse acho que é um aspecto que nos devia preocupar em perceber como é que podemos começar a devolver algum sentimento de pertença à vossa geração. Tiago, e do ponto de vista de um liberal e do teu ponto de vista em particular, qual é que deve ser o papel do Estado em fazer frente a estes desafios que os jovens enfrentam?
Em primeiro lugar, a começar a sair da frente das pessoas em muitos aspectos. Por exemplo, pensando no que é para vocês, jovens, aceder ao ensino, por exemplo. O panorama atual é um panorama muito cristalizado e muito formatado sobre como, por exemplo, acedes a uma universidade. Temos o padrão dos exames, mas porquê é que uma universidade não pode ter uma autonomia de definir outro tipo de critérios para a admissão, de definir um perfil de aluno que quer ter, de estudante que quer ter, e definir critérios diferentes, como entrevistas, análise curricular, de trabalho não só académico, mas trabalho associativo, desportivo. E este tipo de coisas uma universidade não pode fazer hoje em dia, seja pública ou seja privada. Desde logo à partida, e aqui à entrada, temos já um problema, do meu ponto de vista, que vos bloqueia, enquanto jovens, para começarem a sonhar um percurso escolar ou universitário, por exemplo. E depois, lá dentro da universidade, também a dificuldade de ter um curso que se adapta às vossas vidas e às vossas perspectivas é terrível. Os cursos estão ainda muito formatados. Mudar um curso em Portugal implica uma carga burocrática, mesmo para as instituições, não é? Absurda. E também é evidente, então, quando vocês estão na universidade ou num politécnico, ou numa escola de formação, porque nem todos queremos, nem todos temos que ir para a universidade. Não é? Mas em todos estes contextos, a mudança do percurso e o tentar coisas novas é muito difícil. E depois, claro, saem das escolas, saem das universidades, dos politécnicos, e as perspectivas de futuro são terríveis, não há emprego. Ou o emprego é em contínuos estágios em que vocês são pagos muito mal, ou têm que ir para fora, porque este país não vos dá oportunidades. Certo. E também a questão toda da burocratização do Estado, não é? Sim. Portanto, só aí acho que era uma via. O de começar a facilitar e a dar mais autonomia às instituições de ensino para se adaptar ao que vocês querem. Certo. Falaste aqui de questões que para nós, CNJ, estão intimamente ligadas com as questões da emancipação jovem. Emprego digno, habitação de qualidade, habitação acessível, a questão do ensino, da mobilidade, que pode ou não permitir esse ensino. Qual é que achas que deve ser o papel do Estado em garantir ou apoiar a emancipação da nossa geração? Eu diria que, lá está, de novo, sair um pouco da frente onde está, na questão do ensino, já falámos, na questão da habitação, a questão aqui é que também temos um mercado de habitação muito bloqueado, também, e acima de tudo, por questões legais e também por questões administrativas, que cabe ao Estado resolver. Um mercado de arrendamento muito mais pujante e efetivamente a funcionar seria positivo também para vocês nesse cenário. A questão é que, infelizmente, vocês, esta geração, eu estive a ver números há pouco tempo, esta geração, o desemprego jovem neste momento em Portugal já ultrapassa os 25%, que está na ordem dos 26% neste momento. Certo. E, objetivamente, quem não tem emprego não pode ter perspectivas de ter uma casa, começar a constituir uma família, nada disto. São cenários para quem não encontra algum tipo de esperança de começar a ter um rendimento. Não é? Portanto, a via tem que, em primeiro lugar, começar a garantir como é que vocês vão começar a poder ou a ter um emprego ou a criar o vosso próprio emprego também. Não é? Mas, portanto, e isso só se resolve com mais liberalização económica, porque o percurso que fizemos durante estes 40 anos foi de mais Estado e aparentemente não resolveu, bloqueou este país. Tiago, muitas vezes a nossa geração é também entendida como uma geração que não se importa, que está alheia da realidade, que está alheia deste bem-estar coletivo ou de trabalharmos em prol de... Achas que isso é verdade? Não, acho que não é nada verdade. Como disse há pouco, o que eu acho sim, o que eu acho que se pode sentir na vossa geração, ou nos mais jovens, é esse sentimento de alienação, que eu falei há pouco. Mas isso não significa desinteresse, significa mesmo vocês não conseguem arranjar nenhum tipo de referência que vos faça sentir pertencer.
Mas se olharmos, por exemplo, para certas causas, como o ambiente, vemos jovens, vemos a vossa geração muito motivada, muito ativa nisso. Mas move-vos mais causas porque, de facto, a política, em geral, não tem sabido dar-vos resposta. Apresenta-vos, tipicamente, propostas muito fechadas e ideológicas, e isso assusta qualquer um. Mesmo gerações menos jovens já se alienam disso, quanto mais vocês, porque ainda estão também num processo de autoconhecimento, claro. De descoberta e de aprendizagem, e estarem continuamente confrontados com este tipo de propostas fechadas e bloqueadas e presas no tempo. São quase peças fósseis, às vezes, ler programas de partidos. Parecem fósseis aquilo. E pronto, a não ser que algum de vocês esteja a estudar para arqueólogo, aquilo interessa pouco, não é? E, de facto, o que eu acho é que temos que começar a transmitir as mensagens de outra forma, sem dúvida. Temos que começar a falar mais dos problemas e de como um determinado partido ou uma determinada posição política apresenta uma solução para o problema, em vez de começarmos a falar das sociedades ideais e de como todos deveríamos estar. Não, é falar em concreto há um problema no acesso ao ensino superior. A Iniciativa Liberal acha que se devia dar mais autonomia às instituições. Outros partidos que digam o que é que acham sobre isso. E é assim, começando a responder aos problemas, que se calhar é uma forma de vos atrair. Achas que falta política aos jovens ou jovens à política? Não falta política aos jovens, no sentido que te disse agora, de vocês defenderem causas. Isto é fazer política. Fazer política não é chegar ciclicamente a um boletim de voto e pôr uma cruz. Fazer política é muito mais do que isso. E isso também, se calhar, é algo que vos devia-vos ter dado a oportunidade de fazer isso mais vezes, que é fazer política por outras formas, por petições, por interpelação, por manifestações, por interpelação direta aos órgãos de soberania, por terem assento em determinados contextos e em determinadas decisões. Eu penso que, apesar de tudo, o Conselho Nacional de Juventude vai tendo, mas só com caráter consultivo, não é? Exatamente. Mas devia tê-lo mais, e se calhar às vezes com caráter até vinculativo de alguns aspectos. E, portanto, sim, os jovens fazem política. Não fazem política de partidos, muitas vezes, e se calhar por boas razões. E não é necessariamente mau, não é? Estávamos aqui a falar de facto, há uma miríade de temas que são importantes para os jovens. Falamos de questões de LGBT, de acesso aos direitos da comunidade LGBTI, falamos das questões climáticas, falamos de igualdade entre homem e mulher, falamos da diversidade cultural, étnica, e muitos destes temas continuam a ser vistos muitas vezes como um problema e não uma solução para as questões da coesão social. Porquê que achas que isto acontece e que soluções é que preconizas? De facto, eu acho que o problema tem sido, basicamente, a representação dessas causas, infelizmente, tem sido feita de forma grupal. E este é o grande problema do meu ponto de vista. Todas essas causas são legítimas. A Iniciativa Liberal defende a minoria máxima, que é o indivíduo em toda a sua riqueza, que pode ser gay, pode ter toda e qualquer cor, pode ter qualquer perspectiva política, religiosa, e é única, religiosa, o seu conjunto de valores, os seus gostos pessoais, e é único, e cada um de nós somos únicos nesse aspecto. E, portanto, quando continuamente nos tentam acoplar a grupos, isso já é o início do problema para, de facto, atendermos aos problemas de discriminação que, por exemplo, a comunidade LGBT possa ter, ou que determinada comunidade étnica possa ter, porque se continuamente estamos acoplados a grupos, e é desta forma que tem sido abordada esta questão, mata-nos a nossa individualidade. E pior, tipicamente agrupam-nos nestes grupos e depois temos que defender todo um conjunto do que esse grupo defendeu, porque como aquele grupo defende a causa LGBT e defende minorias étnicas, vais ter que ser anticapitalista, por exemplo, ou vais ter que ser ou vais ter que chamar neoliberal à Iniciativa Liberal. E este tipo de coisas, quando no fundo
há setores políticos, e isto tem que ser afirmado, e partidos políticos que se apropriam de causas para torná-las todo um conjunto de grupos e no fundo, trazer para si e diluir o indivíduo nesse seu grupo, este é um problema. A abordagem tem que ser a do indivíduo e percebemos que em cada indivíduo, que tem todo o direito a não ser discriminado, a fazer a sua vida, a fazer as suas opções e defendê-lo enquanto indivíduo. E essa é a abordagem que eu defendo e defenderei enquanto Presidente e a abordagem do meu partido também. Boa. Outro tema que tem sido muito importante para nós jovens, como dizias há pouco, é a questão do ambiente e da ação climática, não é? Tem mobilizado milhares de jovens, não só em Portugal, mas pelo mundo fora. Se fores eleito Presidente da República, vais trazer esta questão da diplomacia verde, ou seja, da questão de trazer a ação climática como um ponto importante para as relações bilaterais, para as relações institucionais entre países? Sim, esse assunto já está refletido em vários tratados, não é? Nomeadamente a deriva que tinha acontecido com um dos grandes países importantes para este tratado, que era os Estados Unidos. A deriva, felizmente, acho que vamos retomar agora com a nova presidência dos Estados Unidos da Árabe. E, de facto, essa diplomacia verde, como chamas, e muito bem, é para continuar, do meu ponto de vista. Temos é que perceber o seguinte, somos nós, aqui no mundo da democracia ocidental, que realmente podemos começar a fazer isso, mas isto é um início do solucionar o problema, mas não é tudo. Não é? E temos de ter consciência que somos milhares de milhões a viver todos juntos nesta terra e há países e comunidades em que estas prioridades não existem por boas razões, porque a prioridade é pôr comida na mesa, é ter um teto, e as prioridades têm que ser estas para as pessoas e temos que descobrir a forma de fazer com que essas comunidades também cheguem a um ponto em que possam ter preocupações ambientais. E como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Só com desenvolvimento económico. Só com desenvolvimento económico, que se possa garantir em termos globais, é que podemos esperar que todo o mundo possa começar a ter preocupações ambientais. E esse é um trabalho muito difícil e que já não depende de governos, ou melhor, depende de governos no sentido de começar a libertar as capacidades das sociedades, das pessoas, das empresas, de realmente trazer esse desenvolvimento económico. Portanto, tem que haver também aqui uma mão a dar, da diplomacia verde tem que estar em conjunto e de mão dada com a diplomacia económica e com a forma de concebermos um mundo desenvolvido. Tiago, falando agora aqui um bocadinho mais sobre questões da presidência em si, o Tiago, já falámos aqui um bocadinho de a tua profissão é ser advogado, não é? Advocacia, tens um percurso também na área do associativismo, na área do voluntariado, começaste também numa loucura boa a iniciativa liberal. Que competências é que todas estas experiências te trazem para a presidência da República? Eu diria que, de facto, tenho pelo menos uma perfeita consciência do que é a função constitucional de um presidente, pronto, vício da profissão. Claro. Mas pronto, mesmo reputados constitucionalistas como Marcelo Rebelo de Sousa parecem às vezes esquecerem-se do que são as funções presidenciais. Às vezes não, ou muitas vezes, mas pronto, apesar de tudo eu não me esqueço, eu tenho a Constituição lá em casa e sei o que está lá escrito. Então, e a questão é, eu realmente tenho uma vivência um pouco fora dos aparelhos partidários, fora das juventudes partidárias e das máquinas partidárias, e isso do meu ponto de vista até é positivo, é trazer o que é a vida de um cidadão comum que tem um conjunto de valores, são os valores liberais, já estivemos a falar, e que é ético, e ser ético é que as tuas palavras e as tuas ações correspondam aos valores que dizes representar, e é isso que eu farei. E eu desta vida, o que eu sempre fui fazendo foi sendo o que sou, o que eu digo é o que eu faço, é o que eu sou, e isso é uma garantia que podem ter, e é o que tenho demonstrado este meu percurso de vida, também no contexto associativo, também no contexto voluntariado, é ser consequente com os valores que eu digo representar. E
E nesse sentido, é que é importante um presidente? Acima de tudo, ter uma consciência de duas coisas. Fazemos aquilo que dizermos? Sim, ter consciência de duas coisas. Primeiro, quem é o soberano neste país não é o presidente, não é o governo, não é a Assembleia da República, é o cidadão. E um presidente tem que ter a plena consciência disso e ser perfeitamente consequente com isso e perceber que quando há derivas autoritárias, ataque aos direitos, liberdades e garantias do cidadão, quem tem que ceder é o governo, é o parlamento, é o presidente, não é o cidadão. E perceber também que isso implica um papel muito ativo em ser o garante do regular funcionamento das instituições, que parece um chavão muito grande, mas isto significa uma coisa muito simples, que é conhecer as regras, cumpri-las e fazê-las cumprir por todos, nomeadamente o Governo, a Assembleia da República e outros órgãos de soberania e outras instituições no Estado. E o que se tem feito, o que se tem visto, do meu ponto de vista, no mandato do atual Presidente, é precisamente o contrário. É alguém que, apesar das regras, tenta desculpabilizar, tenta desviar as intenções para um governo que continuamente ultrapassa todas as regras e intervém na capacidade de escrutínio da Assembleia da República ou tem intervenção direta em órgãos de supervisão e fiscalização. E isto não é cumprir as regras. Portanto, eu, enquanto Presidente, muito simplesmente faria cumprir as regras. Boa, a pergunta que eu ia fazer-te a seguir vinha um bocadinho neste enlace, que é, muitos de nós jovens nem sempre temos uma real, jovens e não tão jovens, infelizmente, mas uma real percepção daquilo que deve ser o papel do Presidente da República, não é? Ainda não é muito claro para todos, no modelo que temos, qual é que deve ser o papel. Que Presidente é que tu pretendes ser, tendo em conta estas regras constitucionais que tu as conheces? Bem, pronto, um pouco repetindo o que eu já acabo de dizer, mas é mesmo isso. Um Presidente ativo e constantemente vigilante e ativo em garantir que o funcionamento das instituições é regular, que as regras estão a ser cumpridas. E quando eu falo de regras, não é só as regras de funcionamento do Governo, em que o Governo só deve governar, o Parlamento deve escrutinar, até regras que são regras não escritas, mas que são básicas e que eu trago da minha vida comum, mas são regras que todos reconhecemos, regras de boa-fé, bom senso, decência, idoneidade, fazer cumprir estas regras também. E quando vemos um Estado, por exemplo, que multa um cidadão em 30% da coleta se se atrasa um dia no pagamento de impostos, é o mesmo Estado que depois não paga, por exemplo, a esse cidadão um fornecimento que ele fez. Onde é que está a boa-fé aqui? Ou quando vemos reuniões de governo que parecem almoços de família, onde é que está a idoneidade aqui? Pronto, este tipo de regras também são regras não escritas, mas que são básicas, acho que qualquer cidadão entende. Também são regras a que um Presidente deve estar atento e fazê-las cumprir. Portanto, eu seria um Presidente atento a tudo isso. Rígido, portanto. Rígido no cumprimento das regras, totalmente flexível e reconhecendo o papel de cada um. E, por exemplo, não cabe ao Presidente governar, por exemplo, nem cabe legislar. Portanto, eu também faria cumprir as regras por mim mesmo, entendam-se. Tiago, uma última questão. Se fosses eleito, ou se fores eleito no dia 24 de janeiro, qual será a primeira medida que tomarás? Reunir com o Governo, com o Conselho de Estado e com outros órgãos, eventualmente, para definirmos o mais urgentemente possível o regresso à normalidade constitucional neste país. Nós estamos a viver contínuos estados de emergência que, do meu ponto de vista, são até inconstitucionais, têm medidas absolutamente desproporcionadas e até contraproducentes para o suposto objetivo de saúde pública. E, portanto, a minha prioridade, porque eu imagino, infelizmente, que ainda vamos estar num cenário de estado de emergência, seria imediatamente reunir com o Governo e outras entidades para determinar como vamos regressar à normalidade constitucional neste país. E começar a preocupar-nos com o tsunami que aí vem, que é o económico e social. Porque não vejo ninguém a ter preocupações com essa prioridade. Falam todos da bazuca, mas as prioridades para a bazuca parece ser gastar em mais obras públicas, a gastar na TAP, e a prioridade, do meu ponto de vista, não tem que ser gastar, tem que ser começar a devolver aos cidadãos e às empresas, pela via fiscal, a capacidade que lhes foi retirada ao longo de décadas. Ok. Obrigada, Tiago. Obrigado, eu.
Da nossa parte chegámos ao fim por hoje, mas já sabem, por favor vejam todos os vídeos destas conversas à Presidente para que no dia 24 estejam de facto confortáveis com a vossa decisão, confortáveis com a vossa escolha e acima de tudo vão votar porque é mesmo importante que construamos a democracia todos juntos. Até breve.